Muito boa tarde a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos em mais uma sexta-feira no programa Aliança de Amor. Hoje o tempo mudou um pouquinho aqui em São Paulo, né? Tá mais friozinho. Tá bom para né? você preparar aí um cafezinho, uma xícara de chá, mas juntamente conosco tratarmos de assuntos pertinentes à família, Sim. ao nosso dia a dia. E o assunto de hoje vai ser muito interessante, Sim. né? Para quem não me conhece, eu sou a Catinha. E eu sou o pastor Paixão. É uma alegria estar com vocês nesta tarde. Hoje um assunto maravilhoso sobre filhos, né, meu amor? Sim, é um um assunto. presente de Deus. Alusivo ao Dia das Mães, que Sim. será nesse próximo domingo, No né? próximo domingo é comemorado o Dia das Mães, né? Mães. A gente Isso. sabe que o Dia das Mães são todos os dias. Sim. Mas hoje nós vamos falar do que mais precioso Deus confiou a nossas mãos. Deus nos confiou filhos. Pessoas para a gente conduzir, para a gente educar, para formar o caráter, né? E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E filhos biológicos e filhos adotivos. E eu li uma frase muito interessante que representa muito o amor. Filho biológico você não escolhe, é um presente de Deus e você tem que cuidar e amar. O filho adotivo, além de ser preparado por Deus, é algo que o casal escolheu para amar. Então você que é um filho adotivo, se sinta amado também nesta data, pelos pais que o adotaram. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala de filhos, essa programação vai diretamente a você, que é pai, é mãe. Se você não é pai, se você não é mãe, pode ser que você tenha sobrinhos, crianças próximas de você, e não só crianças, mas filhos do coração, como o Paixão bem falou. Pode ser que você ainda tenha o desejo... Ai, caiu um cisquinho aqui no olho. Pode ser que você tenha o desejo de ser filho, de ser pai, de ser mãe, né? Então nós vamos ver à luz da palavra de Deus e dentro também daquilo que a psicologia nos orienta, como conduzir os nossos filhos, como criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Provérbios fala, né? Que você deve ensinar a criança no caminho que deve andar. Mesmo quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer disso. Então nós começamos por entender que filhos, quando a gente colocou esse título, presente de Deus, é porque eles não são nossos. São do Senhor. Por mais que nós os amemos, eu tenho o Caio César, um homem lindo de Deus que vai fazer 27 anos agora. Deus nos deu a Fernandinha também. São as nossas duas riquezas que Deus nos deu. E nós temos mais uma centena, talvez mais até de filhos do coração, pessoas que a gente aprendeu a amar. E a palavra de Deus nos fala, o salmista, ele começa dizendo no Salmo de número 127, que os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que ele dá. Então, filho não é peso, filho não é uma cruz que a gente tem que carregar, não. Filho é bênção. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, como que a gente pode educá-los da melhor forma, né? E como que você, como filho também, deve honrar seu pai e sua mãe. Afinal, o primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus fala, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias da terra que o Senhor te dá. Então, nós vamos pensar nisso, né? Só que antes disso, a gente quer abordar a responsabilidade dada por Deus em conduzirmos os filhos e que tipo de pai, de mãe que nós temos. Eu me pergunto, eu tenho sido a mãe conforme o coração de Deus para os meus filhos? E eu me pergunto, eu tenho sido o pai que está educando os filhos como Deus assim deseja que nós eduquemos, né? É coisa para a gente pensar. Verdade. Né? É coisa para a gente considerar. Refletir. Sim. Será que tem sido o pai, né? Assim, companheiro, que estou educando, mostrando o caminho certo, sendo referência para o meu filho? Referência. Nós vamos ver que os nossos filhos hoje são adultos, mas quem também tem filho adulto sabe disso. Eles aprendem muito mais por aquilo que eles veem do que por aquilo que eles ouvem. Você passar na teoria uma coisa e na prática o seu filho observar uma outra coisa, isso não dá certo. Que nós vamos ver logo à frente. E eu tenho tido o amor e a paciência para conduzir o meu filho nessa jornada, nesses caminhos. São dois termos importantíssimos, né? Não é verdade? Amor e paciência caminham juntos. Sempre a gente vai precisar disso. E a gente começa a pensar, queridos, que primeiro que Deus não nos fez super-heróis. Então nós temos as nossas falhas, nossas debilidades, mas nós vamos aprendendo. E a proposta de Deus é que a cada dia nós nos tornemos melhor. E partindo desse pressuposto, nós queremos já tratar com vocês, nós vamos trazer nesse primeiro bloco 5 atitudes negativas na vida de uma criança e as consequências nefastas, horríveis que isso pode acarretar. Que acarreta, né? Acarreta. E falaremos também sobre outras 5 atitudes positivas e que trazem bênção
na vida dos nossos filhos. Vamos combinar? Nesse primeiro bloco a gente faz assim. Sim. E no segundo bloco a gente vai atingir um outro tema muito importante também, né? Então vamos primeiro às 5 atitudes negativas. Preste atenção, você que é pai, mãe, você que tem sobrinhos, você que deseja ser pai e mãe, nunca faça isso. Quais são as atitudes negativas e o que ela traz? Como a Catinha colocou, que são consequências nefastas, né? Sim, na vida são da horríveis, criança. Então, né? se você identificar alguma dessas atitudes, peça para que Deus te oriente, te dê sabedoria para você mudar essa forma de agir, para que não venha refletir no crescimento, desenvolvimento dos seus filhos, né? E a proposta é pensar, que tipo de pai eu sou? Exatamente. Que tipo de mãe eu sou? Então a gente vai falar os 5 primeiros tipos que exemplo de pais e de mães nós que não dão certo, né? Exatamente. Né? Então vamos lá. Então, atitudes negativas. É o pai exigente. São aqueles que exigem a perfeição dos filhos e não admitem que o filho erre e tente de novo. Ele não admite de forma alguma que o filho erre. Ele quer a perfeição completa do filho. E o que isso pode acarretar no filho? Ele se sente asfixiado. Sim. Não é? Ele não tem o desenvolvimento natural, ele não tem a confiança, ele não tem uma independência, porque ele sempre vai crescendo pensando, não posso errar, não posso falhar, em qualquer momento eu não posso cometer nenhum erro. Queridos, isso vai sendo uma cobrança tão grande na vida dele. Uma pressão, né? Uma pressão tão grande, ele vai se sentindo tão asfixiado que ele não vai ter a liberdade de ter o desenvolvimento natural dele. E tem esses pais, né, que são, né, mesmo exigentes e não aceitam e criticam. E quando o filho, às vezes, vem com uma nota um pouquinho inferior, em vez de estar junto, nós vamos estar vendo lá na frente atitudes positivas, né? E só discrimina e fala mal do filho, da atitude do filho, ele nunca vai desenvolver aquela tranquilidade, aquela liberdade de agir, de pensar sobre todos os pontos da vida dele, né? Isso, na verdade, vai prejudicar a confiança dessa criança em si na mesmo. vida adulta. Isso. Na vida adulta ele vai ter problema, porque em todo momento ele é recriminado. Então é uma coisa para a gente pensar. Caminha junto com os pais exigentes, aqueles pais que são autoritários. Entenda, é diferente de respeito. São aqueles pais que impõem a sua vontade a qualquer custo, de uma forma inquestionável. Eu mandei e acabou. E não funciona assim. Não. Nós vamos ver que como o caráter da criança se forma pelo exemplo, não é só você de uma forma imperativa, eu sou seu pai, eu estou mandando e acabou. Não, porque a criança, ela tem fases, evidentemente. Só que à medida que ela vai crescendo, ela começa a questionar, ela começa a entender alguma coisa. Poxa, meu pai é tão autoritário, meu pai fala uma coisa, só que a conduta dele, nesse mesmo quesito, é diferente. Então, ele não aceita nenhum argumento. Exatamente. Não aceita nenhum argumento. Então a criança começa a crescer, se desenvolver, ela começa a aprender e a ter argumentos, mas não aceita. Nunca tem oportunidade de argumentar. Isso cercia a criança de tal forma que no amanhã essa criança ela poderá ter dificuldades de dizer não. De entender o não também. Sim, de entender o não. Porque ela está habituada apenas a acatar ordens. E se ela crescer dessa forma, sem ter essa compreensão, ela vai acatar tudo o que lhe impuserem na vida adulta. Por quê? Porque ela foi criada num regime militar, de autoritarismo. Autoritarismo. E a Catinha colocou bem, profissionalmente, ele nunca vai se expor numa reunião. Ele nunca vai apresentar os argumentos dele numa reunião. Por quê? Ele não foi ensinado a ser ouvido. Ele não teve espaço, né? Nunca teve espaço. Então ele sempre vai crescer pensando nisso. Não, quando eu vou argumentar, quando eu vou expor, quando eu vou procurar trazer algo para que a gente venha analisar, refletir sobre o assunto, não tem oportunidade. Dele, né? Então ele vai sempre ser aquele que vai se reservar de expor a opinião dele. É perigoso, porque pensando nesse quesito, ele pode ser aquele que sempre vai ser mandado. Né? Ele não pode questionar, ele não pode falar nada. E, queridos, nós conhecemos pais que são, assim, extremamente autoritários. Mas autoritários, entenda, a criança ela precisa de disciplina, a gente vai ver isso no segundo bloco. Ela tem que ter horário para as suas tarefas, ela tem que ter tudo isso. Só que nós nos referimos aqui àquela
autoridade que é de uma forma inquestionável, é de uma forma, desculpa a expressão, mas grosseira, se impondo de qualquer forma. Isso não dá certo, né? É dessa maneira. É dessa maneira e acabou. Acabou, né? Então, esses são os pais autoritários. Autoritários. Vão anotando aí. E uma terceira posição que a gente vai falar são os pais ausentes. Infelizmente, muito comum no tempo moderno. Infelizmente. Infelizmente, com análise e pesquisas, esse pai ausente cada dia mais está se multiplicando no seio da família. São aqueles que colocam a família em segundo lugar. Primeiramente vem o dinheiro, vem o trabalho, vem a sua carreira, ou até mesmo aqueles que têm uma carreira na igreja, ou têm um trabalho na igreja e se preocupam sempre em estar na igreja e não vê o tempo de estar convivendo com a sua família, né? Esse lugar de estar presente na família com os filhos são roubados por todos esses pontos. E isso é errado, né? Fere o coração de Deus. Porque seus filhos buscarão o que é? Aquela amizade, aquele companheirismo, infelizmente, com os outros. Infelizmente, pessoas que às vezes vão se apresentar com seus filhos com uma má índole. Sim. Mas eles vão estar presentes, vão estar acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do seu filho. E às vezes vão estar educando, com certeza, sim, de uma maneira errada. Ou deseducando, né? Deseducando, apresentando pontos que vão, sabe, desvirtuar tudo aquilo que você tentou apresentar para ele. Por quê? Os pais ausentes, eles não acompanham o desenvolvimento e a evolução dos filhos. Sim. Tem que ser presente, né? Sim, participativo, né? Ali pronto, se mostrar amigo, sabe? Estou do seu lado, o que você realizou. Nós vamos estar falando mais à frente sobre isso, né? Mas, querido, verifica qual o seu tempo presente diante do crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. Você acompanha esse crescimento e desenvolvimento dos seus filhos? Sim. Vamos falar desde do pequenininho até a idade adulta. Você estava presente quando ele perdeu o seu dente? Você estava presente quando ele deu os primeiros passos? Você estava presente quando ele começou a falar? Você estava presente quando ele começou a ler as primeiras palavras que aprendeu na escola? Sim, a formar as palavrinhas, né? Você estava presente quando o coração dele começou a desbrochar para o amor? Sim, a primeira paixonite, Primeira paixonite. Pai, olha, mãe, o que está acontecendo comigo? Meu coração, eu não sei. Você estava presente quando ele começou a idealizar a sua projeção de carreira, de desenvolvimento profissional, seus projetos de vida, crescimento nos caminhos do Senhor, formação de uma família, formação profissional? Queridos, nossa vida é fugaz, né, querido? Esse tópico aqui, ele é muito rápido, muito né? pesado. Ele é fugaz, ele é rápido, porque alguns pais, pela sua ausência, pais ausentes dão presentes. Tenta... O pai, o filho não quer o presente, ele quer você presente. Alguns mudam isso, né? Muda a lógica da coisa, aquele né? pai, aquela mãe é tão ausente, está tão ocupado com o trabalho, está tão ocupado em ganhar dinheiro e tem de repente trabalha em 2 períodos, que não é presente na vida do filho. Eu lembro quando meu filho nasceu, eu era bancária e um cliente me disse o seguinte, ele falou assim, olha, o seu filho, ele tem a idade que ele tem hoje. Ele nunca mais voltará a ter essa idade. E eu lembro que na época eu tinha tido até uma promoção para gerência de relacionamento e eu conversei com o meu chefe, porque eu descobri que eu estava grávida, e era o Caio César, e eu abri mão da minha função de gerência. Por quê? Porque eu precisava daquele tempo dedicado ao meu filho. Eu abri uma lacuna, isso foi em acordo, né, amor? Eu abri uma lacuna na minha vida profissional por conta dos meus filhos. Por quê? Porque eu queria estar presente. Eu lembro que quando a gente chegava do trabalho, os 2 pequenininhos, né? Um dos 2 passava e pegava na creche, a gente tinha um tempo de brincar, de estar junto. Por quê? Porque era o momento. Existem pais que estão presentes fisicamente, mas estão ausentes porque estão trabalhando, estão digitando, estão fazendo outras coisas. Então, não se ausente da vida dos seus filhos. O Paixão perguntou muito bem. Você acompanhou quando ele era pequenininho os primeiros acontecimentos? E se o seu filho é adulto, você conversa com ele, você tem um diálogo legal?
Isso ele é cultivado desde lá atrás. Desde lá Quando atrás. os nossos filhos sabem que, olha, eles não são ausentes, eles não negligenciam, tampouco terceirizam a presença para outras pessoas. Porque alguns têm uma boa babá, tem uma escola, mas nada, guarde isso, nada na vida do seu filho supre a sua ausência. Os nossos filhos, eles precisam disso. E é como o Paixão falou, qual que é o risco, qual que é a consequência na vida adulta? Eu não tenho com quem contar, eu não tenho um pai, não tenho uma mãe. Ele vai ouvir o que lá fora? O ser humano, ele tem uma necessidade de compartilhar. Isso. O ser humano tem uma necessidade de se comunicar, né, de se relacionar. Se ele não tem essa ausência, né, na família, ele vai procurar alguém para se relacionar. E vai achar o quê, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos. A gente vai ver, quando a gente falar das atitudes positivas, e nós já falamos em outros programas do poder que a gente tem através das palavras, como que nós podemos abençoar os nossos filhos. Sim. Como que nós podemos fazer com que eles sintam-se encorajados a conquistar. Vivemos dias tão difíceis. Sim. E se a gente não cuidar disso, o mundo cuida de uma forma desleal. Um quarto tipo de pais muito preocupante que existe, infelizmente, nos nossos dias, são aqueles pais hipócritas. Que coisa feia até de falar. Mas quem são os hipócritas? Existe, né? São aqueles que fora de casa têm uma forma de agir e até mesmo de falar diferente de dentro de casa. Ele tem um vocabulário educado com os de fora, gentil, só que dentro de casa, esse pai e essa mãe, ele é totalmente diferente. Isso confunde a criança. Confunde a formação Isso deixa do caráter da criança. Confusa. E, na verdade, no futuro, qual a consequência? Essa ideia de falsidade poderá, de uma forma incisiva, denegrir o caráter do seu filho. Porque todo mundo é uma mentira. É o que ele vai pensar. Se o meu pai tem uma atitude, se minha mãe tem uma atitude. Vamos pegar o exemplo da igreja. A contar daquele exemplo clássico, né, da criança de 5 anos que pediu para o pastor se poderia trazer o colchãozinho para dormir na igreja. Aí o pastor perguntou, mas por que você quer dormir na igreja? Ele falou, porque aqui meu pai e minha mãe é tão legal. Eu queria ter esse pai e essa mãe aqui dentro da igreja. Aqui é da igreja, não em casa, né? Porque em casa as coisas eram diferentes. Irmãos, um dos aconselhamentos mais difíceis que eu tive há muito tempo atrás foi com uma guriazinha de 15 anos que ela atentou contra a vida e tinha cortado os pulsos e, enfim, passou uma situação muito complicada. Eu falando para ela do amor de Deus, do quanta coisa boa que tinha para acontecer na vida dela, que ela era de fato uma menina linda. E eu via que ela me olhava meio desconfiada e os pais estavam na igreja, era uma família da igreja. E com muita dor ela falou assim, Catinha, isso é uma mentira. Aí ela disse, meu pai é uma mentira, minha mãe é uma mentira. Aí ela me deu uma encarada, bem encarada. Sim. Ela falou, eu acho até que você é uma mentira, porque os meus pais conseguem falar assim como você está falando, dentro da igreja. Só que dentro de casa eles se ofendem, eles falam palavrão. Meu pai dorme na sala já há muito tempo. E percebe, queridos, é hipocrisia, isso não leva a lugar nenhum. Não vivem, né, o que propagam. Não vivem a verdade que falam. Não vivem a verdade, e isso... E as crianças estão de olho, né? Isso causa uma confusão no desenvolvimento do caráter da criança. Com certeza. Porque por mais que os pais queiram falar sobre a verdade, as atitudes que a criança tem que tomar, como deve ser moralmente perante algumas posições, e ver que o pai e a mãe não vivenciam nada disso, o que ele vai pensar? Imagina. Tudo é mentira. Tudo é mentira, então eu vou poder viver a liberdade que eu quiser, agir da forma que eu quiser, porque tudo é uma mentira. Isso é muito sério, queridos, porque, de novo, eu vou falar, e mais uma vez até o final do programa, os filhos aprendem com exemplo. Sim. Né? Logo no começo do programa, o Paixão falou, que exemplo de pai eu tenho sido para o meu filho? Que exemplo de mãe que eu tenho sido para minha filha, para o meu filho? Eles acompanham o crescimento dos filhos, ele está acompanhando todo o desenvolvimento da família. Sim, eles percebem isso, eles estão atentos. A criança, ela é atenta, não importa a idade, desde pequenininho ela está ali. E essa parte da hipocrisia, meus queridos, é muito sério. É muito sério e a gente vai ter que dar conta nisso. Às vezes a gente conversa com... Eu vejo isso hoje. Eu converso com pais cujos filhos já são adultos e a pessoa fala, poxa, mas onde que eu errei? Sabe aquela pergunta clássica que alguns fazem? Onde que eu errei? Não que a culpa seja toda atribuída aos pais, não isso. Nossos filhos têm livre-arbítrio, a gente sabe disso, mas
nós temos uma influência muito grande, muito grande. E eles aprendem acima de tudo com modelo. Com modelo. E um quinto ponto que a gente vai apresentar, infelizmente existe, e por mais que a gente lute para que isso não seja vivenciado dentro do lar, mas existe, são os pais descontrolados. Misericórdia. Brigas, discórdias, gritarias, violência, gera um ambiente que não se deseja estar lá. Ninguém quer ficar num lugar desse, né? Ninguém quer ficar, em sã consciência, ninguém quer ficar num ambiente desse. Agora, já pensou a criança crescendo e se desenvolvendo num ambiente desse? O que ele vai aprender? O que ele vai aprender? O que essa criança vai Qual exemplo de amor que ele vai ter? Qual exemplo que ele vai ter para desenvolver o amor, para desenvolver o seu caráter, se ele simplesmente está vivendo nesse ambiente? Infelizmente, tem uma pesquisa que 90%, em torno de 90% das crianças que estão à margem da sociedade, Sim. Eles vieram de um lar assim. Sim. Eles quiseram sair fora porque não aguentavam mais viver num lar assim. Onde não tem lar de paz, descontrole, né? Que não tem paz, só briga, só violência. Torna-se um lugar inóspito. Ressecado para se viver. E note que a palavra de Deus, ela nos alerta. Irmãos, você roda e cai na Bíblia. A palavra de Deus em Efésios fala, o apóstolo Paulo conversando com a igreja de Éfeso, ele fala, olha, longe de vocês toda ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Aí ele diz, antes, sejam uns para com os outros benignos, sejam bons, perdoem uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus. Sim. Então, o nosso lar tem que ser diferente, queridos. Isso que o Paixão falou é muito sério. Pessoas que estão à margem da sociedade, já foi feita essa averiguação, e são pessoas que cresceram no ambiente assim. E não só discussões e violência física, mas violência verbal. Verbais. Que destrói o caráter daquela criança. Quantos pais a gente já ouviu dizer, isso aí não vai dar nada, olha, isso aí é um burro, sabe? Palavras proferidas, pesadas, né? Essas palavras maldição. São o quê? Maldição. Maldição na vida. Maldição. E nós somos feitos o quê? Nós somos, sabe, abençoados por Deus para abençoar, para proferir palavras de bênção, para entendimento de que essa criança está se desenvolvendo, crescendo, debaixo da nossa instrução. Sim. Temos que abençoar todo dia, temos que proferir palavras que venham desenvolver o amor, a paz, a graça, o entendimento. Esse já é do positivo. Né? Só para a gente recapitular. Sim. Veja se você está na categoria de pais extremamente exigentes, pais autoritários, pais ausentes, pais hipócritas e esse último, e pais descontrolados. Isso aqui você já ouviu falar em algum lugar, mas não se aplica para a gente. Não pode ter isso na nossa casa, nos nossos filhos. Se você conhece alguém, oriente a respeito disso, porque isso não é produtivo. E as consequências são as piores. São as piores. Agora, nem tudo é ruim. Nós colocamos 5 tipos de pais que ninguém deve ser. Agora, nós vamos dar, da mesma forma, outros 5 números de pais, tanto pai como mãe, e que são positivas, e as atitudes que vão trazer bênção na vida dessa criança, que vão fazer com que ela cresça e tenha de verdade um sucesso da vida. Sim, Se você perguntar para qualquer pai, para qualquer mãe, o que você quer para o seu filho? Mesmo que você tenha condição de deixar bens, de deixar uma conta bancária recheada, de deixar propriedades, o que você deixar para o seu filho, nada se compara ao caráter, à instrução. Provérbios fala, né, acima de tudo que deve adquirir, adquire o conhecimento, a sabedoria. Então, o que você quer para o seu filho, para sua filha? Na moral. Sim. Infelizmente, olha os exemplos que nós temos na nossa sociedade, na nossa política, no nosso meio empresarial, que às vezes vemos as notícias do dia a dia, né? Perde-se o valor. Agora, se nós que nós possamos construir esses valores nos nossos filhos. Para que haja uma mudança lá na frente. É o que a gente quer, né? Valores de moral, né? Que a criança é o futuro da manhã. Exato. É verdade, queridos. É verdade, daqui a pouco a gente não está mais aqui. Sim. Os nossos filhos que vão estar aí nas políticas, na economia, gerando emprego, trabalhando, educando. E ninguém dá o que não tem. A gente parte desse princípio, né? Ninguém dá o que não tem. Então, isso é muito sério. Agora, o primeiro tipo de pais que geram atitudes positivas na vida das crianças e nos seus filhos adultos, são aqueles pais que conhecem a Jesus. Amém.
Nós não estamos falando aqui de religião. Não. Nós falamos de pais que conhecem a Deus. Acredite, nossos filhos precisam de Deus. Os nossos filhos, eles precisam ver através da nossa vida um desejo de vida com Deus, de conduta. Não, Se você não tem... religião. Não, por isso que eu já comecei falando, não é religião. É mostrar o Deus verdadeiro, Deus autêntico. Você mostrar a essência. A essência de Eu sempre Deus. falo que a placa da igreja é algo tão importante que, com todo respeito, fica do lado de fora. Então, não estamos falando de uma aparência, de uma forma de ser, mas nós estamos falando aquilo que é intrínseco. Como seu filho, sua filha te vê? Não adianta você falar para o seu filho, olha, vai orar, olha, nós temos que ir para a igreja, se você não dá esse exemplo. Qual exemplo de fé que você passa para os seus filhos? Vencer as dificuldades do dia a dia, para ele saber que há um Deus que cuida dele, verdadeiro. Que ama um Deus verdadeiro, que cuida, que está presente, que está junto, né? Que está, sabe, apoiando ele. Então, qual é esse exemplo de fé que nós damos para os nossos filhos? Né? É como a gente falou, ninguém dá a essência que nós passamos. Qual a essência? E ninguém dá o que não tem. Eu lembro quando meus filhos eram pequenininhos, e tem uma época que é de peraltice mesmo, a gente sabe disso, né? E eu procurava meus filhos, na igreja onde nós congregávamos havia uma galeria, e eles vinham descendo assim, né? De bumbumzinho até chegar lá, e eu vi uma criança da mesma idade do meu, na faixa aí dos seus 5, 6 aninhos, quietinho ali, sem fazer nada. Aí uma vez, uma conversa informal, eu perguntei para a irmã, eu falei, irmã fulana, como é que você faz para o fulaninho ficar? Ele fica sentadinho o culto todo, ele nem se mexe. Aí ela falou, irmã, eu dou uns beliscão nele, eu falo que Deus vai castigar, que o bicho vai pegar ele de noite. Olha, irmãos, misericórdia. Que ideia de Deus, né? Passa para a criança uma ideia de um Deus carrasco, de um Deus horrível. Não vou para a igreja, não. Igreja é o lugar que me beliscam, é o lugar que você não ficar ali quieto, escutando. Irmãos, por isso que, graças a Deus, as igrejas têm que ter um espaço para criança. A nossa igreja aqui, as crianças chegam e já vão para o espaço delas. Por quê? Nós somos adultos, nós nos alimentamos de coisas de adultos. Criança é criança. E aquela mãe, de uma forma errada, ela punia o filho. Quer dizer, Deus é o quê? É um Deus punitivo. Infelizmente, essa criança hoje está fora dos caminhos do Senhor. Mas por quê? Porque você tem que viver a essência da tua vida com Deus. Tua vida com Deus, irmãos, é aliança. Vida com Deus é vida com Deus. Se você quer ser feliz na sua vida, em todas as áreas, a premissa básica é você ter vida com Deus. É você conhecer Jesus. Agora, como você passa isso para o teu filho? Se você vai à igreja porque você é obrigado, se você faz as coisas porque é obrigado, seu filho percebe o que é obrigado e o que não é. Mas aquilo que é espontâneo, se você mostra esse amor, essa alegria, poxa, nós vamos na igreja hoje, olha, vamos aqui orar, vamos agradecer a Deus o alimento, a criança já cresce vendo isso. Isso é base, isso é alicerce para o seu filho ser feliz e realizado em todas as áreas da vida dele. Isso. E um segundo ponto, pais amigos, né? São aqueles que apoiam, incentivam, acreditam em seus filhos, mesmo quando eles falham. Ou seja, isso vai construindo dentro da criança a autoestima. Né? Se sente pessoas confiantes, capazes, eles encaram os erros e os desafios porque sabem que pode acertar. Mesmo que falharam, sabem que vai ter um momento que eles vão acertar, que eles vão tentar de novo, né? Tentar de novo, vão tentar e tentar, porque tem alguém amigo, tem alguém que está apoiando, tem alguém que não veio com críticas ou sabe, só exigências e não aceita o erro. Queridos, e a vida é assim, nós aprendemos com os nossos erros. Sempre, verdade, né? Por isso que até no desenvolvimento escolar, as crianças passam por provas e tudo mais, já desde pequeno, porque isso vai dar ensinamento sobre os erros, sobre os pontos que às vezes ele tem que melhorar. E os pais amigos são isso, que vai incentivar, que vai apoiar. Sabe, os filhos, eu gosto de falar que os filhos são iguais aos dedos da mão. Você pode ter 5 filhos, mas nenhum é igual. Nenhum é igual. Pensam diferente, agem diferente e têm habilidades diferentes. Então, às vezes, um filho, né, tira um 10 em matemática e o outro tirou 7. Né? E você nunca pode fazer comparação de filhos. Nunca, isso é um pecado. Cada um é cada um. É cada um.
Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma maneira de ser. Nunca faça comparativos do seu filho com outras pessoas. Nem com primo, nem com vizinho. Com vizinho, com amigo, entre irmãos, coleguinha, nada. Ele se sente, sabe, desvalorizado. Sim. Ele se sente completamente desvalorizado. Agora o pai amigo não vai incentivar. Não, filho, calma, você tirou 7, mas eu confio em você. Você é inteligente. Sim. Basta se dedicar um pouquinho mais, eu vou estar aqui te ajudando. Qual a sua dificuldade? Sempre ali, amigo, presente. Esse pai amigo, ele incentiva. Ele incentiva. Isso é muito importante. Isso constrói autoestima do seu filho. Seja profissionalmente, seja, sabe, na carreira acadêmica, ele sempre vai... Ele vai ter condições de encarar os desafios da vida adulta, e sem toda temor. A falha que apresentou, ele vai superar. Sim, porque ele sabe que vai ter aquele pai, aquela mãe antiga. Sim. Amigo, né? O terceiro tópico são pais presentes. É o diferente contrário do ausente, né? É aquele pai, aquela mãe que está lá para a hora que for, a hora que precisar. Não tem mais nada, não tem nada mais importante do que estar do lado da pessoa que você ama. Quando você deixa o seu trabalho para ficar com seu filho, ou quando você deixa de lavar uma louça porque ele quer brincar, ou quando você... Tudo dadas as devidas proporções, evidentemente, mas quando você mostra para o seu filho que ele é importante, isso quer dizer, olha, filho, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Às vezes o filho só quer um abraço. Queridos, eu tenho uma criança de 25 anos, passou um estresse tão grande no trabalho. O que ela queria? Um abraço. Ela só quis isso, não foi? Sim, sim. Ela só quis um abraço. A linguagem de amor dela. A linguagem do amor dela que a gente falou. Mas por quê? Porque a gente tem que estar lá, queridos. Nossos filhos ficam conosco por um período. Daqui a pouco eles crescem, eles criam asas e eles vão construir os seus lares, vão conquistar e a gente vai estar aplaudindo. Só que enquanto eles estão conosco, precisamos ser presentes. Isso. E agora nós vamos a um intervalo, vamos tomar um café. Tem um pessoal pra gente mandar um beijo. Tem um pessoal ali pra gente mandar um beijo. Vamos lá. Então, vou mandar um beijo pra Célia Regina, lá do BBC de Mirante, Arujá. Amém. A Valdete Lopes. Hildinha, querida, beijo. Hilda. A Joelma Andrade. Olha quem tá ali, minha irmã, a minha cunha. Beijo pra Dídia, pra Lali, Deus abençoe. Rosângela Teixeira, Deus abençoe. Rosinete Gutierrez. Berenice Timóteo, Deus abençoe. A Elaine Benites. A Tiala Cavalcante. O Marcos. Fernando Correia, lá de Jundiaí, Deus abençoe. A Cristiane Limão. Pastor Epaminondas, de Nova Odessa, São Paulo. Deus te abençoe, querido. Simone Marques, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe, querido. A Elizabeth Souza. A Luísa Dias. O Clécio André. E a Cleusa Regina. Deus abençoe a todos. Temos lá um comentário da Elizabeth Souza. Sempre fui presente na vida dos meus filhos e agora na vida dos meus netos. Que lindo. Amém. Que lindo. Olha que bênção. É a mãezinha do diretor. Ai, que linda, Beth, Deus abençoe. Pastor Epaminondas diz, meu Deus, o que é a internet quando usada para a glória de Deus? Que bem, saudade, Pastor Epaminondas. Deus abençoe, querido. Assunto pertinente, principalmente agora nessa pandemia. Verdade. Quantos estão passando por terapias porque não estão se suportando dentro de casa. Olha, casa essa que os recebeu. É uma pura verdade, pastor. É verdade. Mas então vamos ao nosso café, nossa aguinha. Cafezinho, intervalo rapidinho. Retornamos em seguida. A gente já volta. Boa tarde, aqui retornando depois de um cafezinho, né? Um chazinho quente, né? Que aí em casa, aqui não deu tempo disso não, aqui né? Não deu, muito rápido, né? Só retomando, nós estávamos falando aqui dos pais, né? Atitudes positivas, com atitudes positivas. Nós falamos dos pais que conhecem Jesus, os pais amigos e também os pais presentes. E agora, retomando o quarto ponto, que são os pais autênticos. Sim. O que é os pais autênticos? O contrário do hipócrita, né? Do hipócrita, é isso. Que são aqueles que são o que são em qualquer lugar, né? A atitude dele é aquele mesmo. Seus filhos veem neles a autenticidade, né? Sim. Importa em qualquer ambiente que esteja em casa, esteja no trabalho, esteja com amigos, no meio da parentela, é aquele pai autêntico. São verdadeiros. São verdadeiros. São verdadeiros. Né? Independente de onde estiverem, os filhos estão vendo que é a postura que o pai dele toma, a autenticidade que ele está agindo, né? Sim. É sempre essa posição que ele vai tomar. Ou seja, vai construindo um caráter no filho e eles serão que adultos
autênticos, né? Verdadeiros, determinados na vida. Determinados, isso. Isso que é importante. Eles não vão se abalar facilmente. Não vão se abalar, eles vão ter um caráter desenvolvido e em cima de uma verdade, em cima de uma autenticidade. Sim. Não vai ver aquela hipocrisia de camaleão. Cada ambiente vai estar agindo de uma maneira. Sobre qualquer pressão, qualquer atitude vai estar agindo de uma maneira. Ele vai ver um certo equilíbrio entre os pais. Vai ser um homem e uma mulher honesta. Honestos, né? Verdadeiro, autêntico, autenticidade verdadeira. Isso é um ponto que nós temos que desenvolver muito no dia a dia. Essa autenticidade. Como os filhos te veem? Te veem autênticos, sabe? Verdadeiros. Nas posições que vocês tomam no dia a dia, independente daquilo que nós estivermos passando no dia a dia, já passamos muitas dificuldades, né, meu amor? Sim. Dificuldades financeiras, dificuldades na área da saúde, mas os filhos tinham que ver o quê? Que mesmo nessas dificuldades nós mantínhamos o equilíbrio. Nós éramos nós. Sim, o sim é sempre sim. Sim é sempre sim. E o não é não. O não é sempre não. O talvez, ou alguma relatividade. Aí é dúvida. É dúvida, não existia. Então, essa autenticidade nós temos que passar para os nossos filhos, que eles vão crescer, vão se desenvolver, e você vai ver que vai ser aquele filho que em qualquer ambiente você vai identificar. Esse é o meu filho. Sim. É a postura que ele toma, é realmente a autenticidade que ele age. Ele vai ter crédito, né? Vai ter crédito. Isso é muito importante. E por fim, outra característica, né, que a gente tem que incentivar são os pais amorosos. Isso daqui não tem nem o que falar. São os pais que expressam sentimento, expressam admiração, amor mesmo pelos filhos. Sim. E detalhe, em qualquer idade. Não existe idade para você expressar amor. Quando é pequenininho, você pega no colo, você aperta, aquela coisa gostosa, tal. Ele vai crescendo, ele precisa continuar se sentindo amado, valorizado. Você precisa dizer para o seu filho o quanto que ele é importante. Uma vez eu li uma crônica onde o autor dizia que, é muito curioso isso, que os filhos eles passam por 3 fases na nossa vida. É aquela fase, você já observou que o bebezinho ele é arredondadinho, ele tem aquelas forminhas assim, de guti-guti que você aperta e você fala, ai, dá até vontade de comer. Você pensa assim, ai, que vontade de comer. Aí eles chegam na idade da adolescência, a idade que já pensam que são dono do nariz e já começam em algumas situações bater de frente, passar alguma situação. Aí tem momentos que você olha e você fala, meu Deus, por que eu não comi? Aquela criança, né? E chega a terceira fase, que ele se torna adulto, ele vai construir uma família, e ele vem te visitar e vem com as crianças e você fala, ainda bem que eu não comi. Porque são fases e você tem que demonstrar amor, você tem que demonstrar carinho, eles precisam sentir-se respeitados, importantes, valorizados. Isso é para sempre, independente de idade. E essas demonstrações de amor, queridos, ela muda com a idade, sim. É incrível. Sim. Quando é criança, ela quer estar com o pai, quer estar em cima, quer estar no colo, quer estar no ombro, quer estar correndo, quer estar participando. Aí vem a adolescência. Eles já não nos querem tão por perto. Você que leva na escola, ou às vezes vai levar até a casa do amigo, ele já fala assim, ô pai, me deixa aqui na esquina. Pai, não precisa me deixar lá na porta da escola, me deixa aqui na esquina. Você respeitando isso é um ato de amor, não é que ele não te ama mais, sabe, a identificação de que ele está mostrando para o grupo que agora ele é independente, ele já faz algumas coisas sozinho, e você respeitando isso é um ato de amor também, e depois vai vir, vai casar, e queridos, por incrível que pareça, eu presenciei, hoje é falecido tanto minha avó como meu pai, mas meu pai quando tinha 70 anos de idade, minha avó com 89, ela falou assim, vem cá, meu filho, senta aqui no colo que eu quero te agarrar e te dar um beijo. Um senhor de 70 anos que é filho, no colo de uma mãe de 89 anos. De quase 90 anos de idade, né? E você vê como que é o amor, não tem idade. A expressão de amor, ela, sabe, renova, ela fortalece, ela sustenta, independente da idade. Nós só temos que entender como que as formas de amor... É isso que eu ia falar, né? As mais variadas. Variadas possíveis. Cada um demonstra de uma forma, mas ela existe. Existe. E pensando nesse quesito... Por isso que a gente até num programa anterior, quem não viu, sobre as linguagens do amor, é muito legal. Para você identificar com a linguagem do amor, na pessoa que você ama. Isso. E o salmista, no mesmo Salmo 127, ele diz que como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da juventude. Se você pensar nesse versículo, flechas na mão de um guerreiro,
Para onde você tem lançado essas flechas? É o arqueiro que vai lançar, né? Pois é. Ela não vai aleatoriamente. Ela não vai aleatoriamente. É o arqueiro que vai mirar. Alguém a impulsiona, a conduza, a direciona. Então é para nós pensarmos nisso. Para onde estamos direcionando, né? Mantenha as atitudes positivas de amor, de valorização, de estar junto. Se você desde pequenininho fizer isso, seu filho vai se tornar adulto e ele vai conversar contigo. Ele vai falar com você sobre os assuntos mais íntimos, o fórum mais particular. Ele vai saber que tem um pai e uma mãe que pode contar, alguém com quem ele vai poder abrir o coração, que não quer o seu mal. Parece redundante, né? Tem pai, tem mãe que não quer o bem do filho? Tem. Tem pai e mãe que tem ciúmes do filho, tem inveja do filho. O filho está crescendo, está conquistando, ao invés de apoiar, sabe? É muito complicado, mas vamos pensar no lado bom. E nós vamos falar agora, para nós darmos sequência, sobre 2 assuntos muito importantes. Nós vamos falar sobre disciplina e vamos falar sobre caráter. Isso é muito importante. Nós vemos numa sociedade hoje que dizem que você não pode bater na criança, você não pode encostar a mão, porque senão isso vai... você pode até responder judicialmente sobre isso. E a gente vai ver que existe a disciplina, que a palavra de Deus nos orienta, e é uma disciplina com amor. É uma disciplina que tem o objetivo de, como o nome diz, de orientar. A criança, quando ela nasce, quando você tem um bebê nos seus braços, ele não tem orientação. Se você criá-lo na selva, ele vai seguir as leis da selva. Sim. Ele vai se alimentar como os animais, ele vai se comportar de uma forma que não é o comportamento normal de uma criança. E a palavra de Deus em Provérbios 13 diz que quem se nega a castigar o seu filho é porque não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A disciplina, ela implica o quê? Correção, orientação. Nós vamos ver que você nunca deve descontar a sua ira, a sua frustração na criança. A criança não pode ser espancada. Ela não pode apanhar e ficar desmaiada. Não é isso. Isso é outra coisa da cadeia mesmo. Nós estamos falando que existem idade para você tratar com seu filho. Sim. Quando seu filho é pequenininho, você não vai falar, vem cá, vamos ter um papo cabeça aqui, vamos conversar. Não, o pequenininho não entende. Né? Eu falo que Deus deixou uma região depois das costas bem acolchoadinha e é ali que ele merece uma chinelada. Por isso que o pastor tem a vara e o cajado, né? Exatamente. A vara tem a ovelhinha que você vai ter que dar uma cutucada. E o cajado você já traz mais assim pro caminho, no diálogo, mas tem hora que você tem que usar a varinha mesmo, né? Porque já pensou, os pais nesse mundo moderno que não pode bater. Uma criança de 2 anos fez a arte dela, ela precisa ser disciplinada. Você vai colocar no sofá e vai falar, vem cá, vamos ter um papo agora. É o que eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ela não vai entender isso. A gente tem os momentos da gente aplicar disciplina. E uma coisa interessante, a mão que acaricia não é a mão que bate. Não bata com seus filhos, com as suas mãos. A mão é para dar direção, é para mostrar o caminho, é para cuidar. Vara, né? Use uma vara, use um chinelo, use alguma coisa. E assim, a gente tem que entender que toda disciplina implica orientação. Então a criança ela tem que saber por que ela está apanhando. Nessa idade, ela não tem entendimento para conversar. Não, mas então, tem que saber o porquê está sendo disciplinada. Você fez isso por quê? Ah, porque eu fiz e aquela síndrome de Adão e Eva joga a culpa no outro. Tá. Não, a criança não vai... Mãe, realmente eu fiz, estou arrependido. Não é assim que funciona. Verdade. A gente sabe que às vezes eles precisam sim ser disciplinados. Não poupe a disciplina ao seu filho. Provérbios ainda fala, se você não disciplinar o seu filho, ele trará angústias à sua vida. Por quê? Porque a criança precisa de orientação. Então tem uma idade sim que você tem que esquentar a poupancinha ali com chinelo. Vai crescendo, você tira privilégios. Você coloca no cantinho para pensar. Não é errado isso. Verdade. Com amor. Isso que a Catinha falou é muito importante. Você, quando disciplinar, está colocando o ponto por que está sendo disciplinado. Você está apanhando. Tem muitos pais que às vezes estão no ambiente, né, que não na sua casa. Fala, quando você chegar em casa, você vai ver o que vai acontecer. Não dá certo isso. Aí passou algumas horas, acabou, ou era festa, correu. Ou era na igreja, ou era alguma casa de familiar, tudo. Foi para casa e aí os pais pegam e batem na criança. Vem cá, agora você vai apanhar. Agora você vai apanhar. Mas não fala o motivo. Sim. A criança já esqueceu, brincou com quem estava, já esqueceu de tudo. Sim. Agora já pensou, estou apanhando por quê? Por quê? Porque simplesmente não me amam? Simplesmente não gostam de mim? Não, tem que, sabe, sempre ter
ali o ensinamento. O ensinamento você está é a base. apanhando agora porque você fez isto, eu chamei sua atenção, você não levou a sério. Então, sabe, para ter um entendimento, para a criança saber o que foi, Sim. né, o ponto, né? Sim. Porque senão é apanhando à toa. Não, e a criança não vai entender. Né? Uma coisa muito errada que alguns pais fazem também, a criança fez uma arte, ela foi disciplinada, ela ganhou um castigo, de alguma forma você disciplinou. Você pode ter, dependendo da idade, repito, ter batido com chinelo no bumbum, você pode ter tirado, vou tirar o celular, vou tirar a TV, vou tirar o joguinho. Você fez alguma coisa. Vamos imaginar que a criança fala, eu não quero, e essa criança vai para o quarto. Essa criança vai pro quarto, alguns pais deixam. Nossa, isso aí. Não, deixa ele lá, fica chorando lá. Não faça isso. Porque a criança não vai se sentir amada. Exatamente. A criança, ela vai se sentir excluída, isolada. Excluída. Obrigada, amor. A criança, ela precisa entender que, olha, você apanhou porque você fez isso. Você está entendendo? Você vai apanhar porque você fez isso. Então, é dessa forma. Aí depois, agora vem jantar. Agora vem almoçar. Não quero. Quer sim, vai ficar sentadinho do lado. Outra coisa, irmãos, quem dá as cartas em casa são os pais, viu? Nós temos acompanhado, temos visto algumas situações que quem está mandando dentro de casa são os filhos. É os filhos que mandam a hora de comer, o que querem vestir. Tem criança que não tem idade para isso, viu? Eu conversei com uma mãe, meu filho não quer ir na igreja, não quer mais, ele falou que não gosta. Qual a idade do seu filho, querida? Quantos aninhos ele tem? Tem 10 anos. Tem 10 anos, não é idade para, não tem querer. Entendeu? Com 10 anos de idade, ele tem... Eu lembro que o meu filho, uma época perto dos seus 11, 12 anos, queria jogar joguinho, não queria ir para a igreja. E o pai falou, enquanto você comer e morar nessa casa, nós vamos para a igreja, de bico, sem bico, não importa. Mas os pais, eles têm que exercer a autoridade em amor e colocando o que é certo. Agora tem pai e mãe que está acuado. Eu não posso, porque senão meu filho... ele vai ficar psicologicamente abalado. Queridos, existe fila de psicólogos para crianças a partir de 4 anos de idade. Por quê? Porque está faltando uma base dentro do lar, meus irmãos. Não sou contra psicólogo de jeito nenhum. É que eu, particularmente, Catinha, agora eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que uma criança de 4 anos vai conversar com um psicólogo. Né? Eu tenho essa dificuldade, me perdoem. Não estou falando que sou contra que seja errado, não isso, mas eu creio que muitas coisas no âmbito familiar poderiam ser resolvidas. Justamente vai isso, porque daí o psicólogo ele vai ter entendimento do que está acontecendo com a criança dentro do seu ambiente familiar. Sim. E graças a Deus por esses homens e mulheres de Deus que se formaram pela aprovação de Deus e estão acompanhando. São instrumentos de Deus. São instrumentos de Deus. Caiu aqui seu negócio, ó. Pode pôr aí o seu negócio. São instrumentos de Deus e isso é muito importante, queridos, para que você observe e tenha conhecimento do que está acontecendo, de quais as falhas que você está tendo dentro de casa para que isso seja mudado, para que não venha prejudicar. E é preciso ouvir a criança. É preciso, ela fala de alguma forma, se ela é muito pequenininha, ela não sabe falar, pelas reações dela a gente sabe. Quando seu filho é bebê e ele está chorando, você sabe que a fraldinha está molhada, que ele pode estar com alguma dorzinha, que ele pode estar com fome. O pai e a mãe detectam isso. Quando ele está crescendo, às vezes uma atitude de manha, de rebeldia, é para chamar a sua atenção. E uma coisa que o pastor Epaminondas falou, e eu agradeço, é verdade. Nós vemos um momento de pandemia, a propósito, a semana que vem nós vamos falar desse assunto, nós vamos falar como lidar dentro de casa com pandemia, nesse momento tão atípico que o mundo está vivendo, e é o momento que a família está mais próxima, a família está junto. Então, observe os sinais do seu filho, da sua filha, e não hesite em discipliná-lo com amor, sabendo o que está fazendo. Outra coisa que é fundamental para a harmonia dentro do lar, é importante que o pai e a mãe estejam em harmonia, estejam em acordo. Lembra da ministração do acordo? Isso que eu ia falar, programas anteriores nós falamos sobre acordo, do casal estar em acordo até sobre a disciplina dos filhos e a educação dos filhos. Quando uma autoridade dentro de casa, ou a mãe, ou o pai, tomar alguma posição de disciplina, o outro jamais deve revogar. Sim, não pode. Não pode. O outro jamais deve ir contrário. Houve o acordo? Olha, ele está sendo castigado por isso, meu bem. Olha, está sendo castigado por isso. Houve acordo, jamais tire do castigo, jamais tire a autoridade do outro. Sim. Porque você, infelizmente, vai estar
sabe, fazendo com que o seu filho tenha um caráter completamente denegrido. Misericórdia. Porque na cabecinha dele, as crianças hoje em dia são muito espertas. Sim. As crianças se desenvolvem muito rápido. Uma criança hoje em dia de 7, 8 anos, completamente diferente de 10 anos atrás. Ela evoluiu muito, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Ela tem habilidades que até então crianças de 12 ou 13 anos passado não tinham. É verdade. E são muito espertas. E ela observando isso, que já um tira a autoridade do outro. Ah, meu pai põe de castigo, mas minha mãe tira. Ah, minha mãe põe de castigo, mas o meu pai tira. Vai estar, sabe, criando um caráter. Não, e ele sabe, ela sabe onde vai, né? Não, e ele sabe que isso vai sendo construído no seu interior. Quando ele crescer, ele sempre vai pensar que, sempre vai ter uma autoridade que vai dar um jeitinho, vai dar um jeitinho. Vai dar um jeitinho. Então ele vai pensando na mente dele. Se eu fizer alguma coisa errada, tem aquele que vai me punir, mas sempre vai ter um outro que vai abrir mão, vai dar um jeitinho e vai me dar cobertura. Queridos, nós vamos estar destruindo a construção do caráter dessas crianças. Mantenham a posição, mantenham o acordo. Disciplina é disciplina. Não pode haver mudança de um e do outro tirar essa autoridade. Porque a criança vai crescendo e ela vai percebendo, opa, peraí, se eu errei, eu fui punido. Na vida ele vai ter um entendimento. Se eu errar, eu vou ser punido. Sim. Deus é assim conosco também. Sim, verdade. Não é verdade? Verdade. Né? E você falou muito bem referente aos pais. Eu lembro que uma ocasião, o Paixão deu uma dura num dos dois, e os nossos filhos têm 1 ano e 10 meses de diferença. Então, quando a gente dava dura em um, o outro dava um de Espírito Santo, vinha interceder, né? Ou por que faz assim, né? Só que a gente tinha que manter. E eu lembro que uma ocasião, o Paixão, eu achei que ele tinha sido um pouco duro, né? Numa situação. Só que na hora eu me mantive. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia tirar a autoridade dele. Depois nós conversamos. Falei, amor, mas tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tal. Nunca vocês na frente da criança, porque a criança... Queridos, a Bíblia fala que o coração da criança está ligado à estultícia, à expertise, ela está ali, ligada, está ali antenada. Atenta. Né? Eu lembro que os nossos nos enganaram durante um bom tempo, né? Não, uns 2 meses, acho. O que eles faziam? Acho que uns 2 ou 3 meses eles nos levaram para grupo. Olha o que eles perceberam. Eles vinham simultaneamente falar conosco. Então chegava um para mim e falava assim, olha, pode fazer isso, o papai deixou. Enquanto um estava falando comigo, mesmo time. O outro no mesmo tempo estava com o pai falando, olha, pode ser assim porque a mamãe deixou. Olha só, então os dois saíam, cada um abordava ou a mim ou ao Paixão e dizia que o outro tinha deixado. Até que um dia eu falei, mas o papai deixou isso? Aí quando chegou no Paixão ele falou, mas a mamãe deixou isso, aí que a gente pegou. Mas percebe? Então a criança ela está atenta. Então não só no que diz respeito aos pais, mas o vovô, a vovó, a titia, não pode tirar a autoridade. Autoridade dos pais. Desculpe a minha palavra que eu já pensei, eu vou falar, na verdade não pode se meter na educação dos filhos. Porque a gente atende muitas pessoas que moram próximas, estão juntos e que parentes acabam influenciando diretamente a educação dos filhos. Que o pai ou a mãe diz não, aí a vovó tem dozinha, o vovô tem dozinha. Queridos, isso não é certo? Queridos, nós damos aconselhamentos a casais. E a natureza do homem é sempre atrás do aconselhamento que venha a favorecê-lo para ele se manter no erro. Sim. Porque às vezes chega casais que vêm conversar com a gente fala, você já foi acompanhado por alguém? Já falei com fulano, com ciclano, já falou com uns 10 homens de Deus que a gente sabe da índole e sabe da resposta. Mas ele vai buscar por quê? Ele vai querer algo que venha favorecê-lo, que atenda para ele manter aquela posição. Não é diferente isso os filhos perante os pais. Ele vai buscar ou na mãe, ou no pai, algo que venha favorecer. Se não encontrou, vai nos tios, vai na tia, vai na avó. Ele vai em busca de alguém que vai em defesa para que ele se mantenha naquela posição. Para que ele queira. Agora, se não encontrar, ele vai ter que mudar o quê? A atitude dele pessoal. Ele vai ter aí que entra a instrução. Aí que a criança aprende. Porque quando a gente se torna adulto, a gente vê os erros dos outros para que nós não os cometamos. Isso é inteligente. Né? Até tem um ditado que diz que você errar é humano, mas insistir é burrice.
E se você vê o erro do outro, ainda é melhor, eu não vou errar daquele jeito. Então a criança, ela precisa de orientação, ela precisa de disciplina. Sim. A palavra de Deus fala que Deus disciplina e corrige aqueles a quem Ele ama. Sim. Às vezes a gente está querendo tomar uma decisão equivocada, está querendo sair do rumo, como o pastor bem falou, o pastor tem a varinha e tem o cajado que traz de volta. Então os nossos filhos precisam de orientação. Sim. Quando eles são pequenos, na linguagem deles, à medida que eles vão crescendo na linguagem deles, seus filhos são adultos, se eles puderem contar com você, você vai orientar o certo. Verdade. Vai falar o que é o caminho certo e aquilo que não é bom. Nós vamos sempre estar atualizando a nossa linguagem, porque eles vão crescendo, né? Vai ser uma abordagem diferente, Sim. né? Agora falando de caráter, como que eu posso moldar o caráter do meu filho? O que eu posso fazer? A gente começa por explicar, distinguir a diferença entre caráter e personalidade. Personalidade é aquilo que distingue uma pessoa da outra. É o conjunto dos seus caracteres. É a qualidade daquilo que é pessoal. É algo que é genético, já vem com a criança. Então, diz respeito à personalidade, já nasce com a pessoa. Já o caráter é aquilo que moralmente distingue uma pessoa da outra. Moralmente. É diferente dos caracteres exclusivos da personalidade. Isso pode ser mudado. Exatamente. Isso pode. O caráter ele pode ser mudado, porque ele não é genético. Ele se desenvolve na criação. Se desenvolve, olha, querido, se desenvolve na criação. Ou seja, ele vai se desenvolver conforme todas as atitudes, toda a formação que ele vai ter. E as informações que ele vai receber. E as informações que ele vai receber aonde? Dentro de casa. É o seu primeiro contato com o mundo. As primeiras pessoas com as quais eles vão interagir são os pais. Olha a formação de caráter. Lembra que a gente falou das qualidades, o pai verdadeiro, né? Aquele pai amoroso, presente, autêntico, que vive e fala a verdade. A criança está vendo tudo isso. Temente a Deus, que fala do amor de Deus, que vivencia o amor de Deus, que passa esse amor, esse carinho para a criança. Tudo isso está desenvolvendo o caráter dele. Tudo isso está construindo a moral. Tudo isso está construindo a forma que ele vai agir quando ele tiver uma idade adulta. Agora, se isso não for apresentado para a criança, né, no seu desenvolvimento, como que vai ser o caráter dele? Como que vai ser construído? Quem que vai estar formando o caráter dessa criança? Vai ser o lar, o convívio familiar, sabe? Esse lar em harmonia, em paz, a preocupação de sempre estar presente. Queridos, lembram antigamente o que falta nos programas anteriores que a gente falou, o diálogo presente. Com certeza. Ouvir, sempre, né? sempre. Veja a base de tudo, o diálogo presente, estar pronto a ouvir, estar conversando. Qual foi a última vez, só para você refletir, que você está participando e construindo o desenvolvimento do caráter do seu filho? Qual foi a última vez que você teve um papo legal com seu filho adolescente? Sim. Você sabe quais são os seus sonhos, seus projetos, seus objetivos de vida? Você sabe como está o coração dele? Sim. Suas amizades, em quem ele está confiando? Você sabe como que ele age, como que está a fé dele diante de Deus? Como que ele tem o conhecimento de Deus através de você? Porque você que criou, você que educou, você que participa dessa formação de caráter. O que nós passamos para eles está Isso é muito sério. Sólida, está baseada em moral, em verdade, sabe, em princípios de Deus. E isso vai estar modelando o caráter dessa criança e vai refletir na vida adulta. Sim. Nós achamos um artigo muito bacana de Augusto Cury, de 10 de março agora de 21. Ele fala sobre o que consiste a formação do caráter de uma criança dentro do lar. Só alguns trechinhos, e ele diz o seguinte, que a formação do caráter está intimamente ligado ao modo de pensar, sentir e reagir de cada indivíduo, dentro da sua casa. Reflete as atitudes e ações tomadas ao longo da vida. Preste atenção. A formação do caráter ocorre por meio da repetição de bons hábitos nas relações entre os familiares. Olha. Repetição de bons hábitos nas relações entre os familiares. Isso quer dizer que a repetição dos maus hábitos também acontece. Sim. Sabe, o avô fumante, o pai fumante, o filho fumante. O neto fumante. Né? É coisa que a gente vê o exemplo dentro de casa.
A participação da família nesse processo é extremamente importante, pois ela é o primeiro contato da criança com o mundo. É por meio da família que a criança conhece os diferentes grupos sociais, compreende as dinâmicas de comunicação e interação na personalidade. Esse convívio é responsável por passar os valores que fazem parte dos princípios da civilização e do respeito, e que regem as relações sociais e a crença. Olha. Percebe, queridos, o que você está passando para o seu filho? Tudo um conjunto, né? Ele está ali, ó. Tá ligado. A criança está antenada. Se a criança está crescendo, ela quer andar porque ela está vendo os da outros casa andando. A criança, queridos, eu lembro, a criança desenvolve a fala porque você está se comunicando, você está conversando. E ela vê os adultos e fala, eu quero falar, eu quero... Sim, sim. Nós tínhamos começa até a balbuciar, né? Nós tínhamos uma vizinha, quando nós morávamos aqui no Vitória Régia, e o filho dela não falava. Da mesma idade do Caio César. Da mesma idade do Caio César. Aí ela falava, mas seu filho já fala tudo. Por quê? Nós sempre tinha aquela preocupação de estar conversando, estar se apresentando. Foi curioso que ela veio filho, né? conversar conosco. Ela falou que levou até o pediatra. E ela falou que o pequenininho não falava. Aí ela falou, mas o seu fala muito. E ela me contando que falou pro pediatra. Ela falou, olha, tem um vizinho com 2 meses de diferença, que na verdade é até mais novinho, o meu é 2 meses mais velho, e que ele fala demais. Aí ela me disse que aquele pediatra perguntou, como que é a dinâmica na sua casa? Como que é o diálogo, Vocês conversam muito? Aí ela disse que pensou, falou, mais ou menos. Aí o pediatra falou, como que você chega em casa? Eu vou pra cozinha, meu marido vai assistir televisão, vai ver jogo. Aí depois a gente come e cada um vai dormir. Aí o pediatra perguntou, mas vocês conversam, interagem? Ele ouve vocês conversando? Aí ela falou, não, a gente é muito calado. Quando ela falou isso, ela mesma entendeu a resposta. Então a criança, ela vai ser fruto do ambiente do lar. Então quando o pai e a mãe disser não e é não, a criança vai saber disso. Sim. Se o pai disser para não mentir, ele jamais vai pegar esse pai ou essa mãe falando para alguém no telefone, olha, fala que eu não estou. Queridos, a criança, ela vai crescendo nos pequenos valores, nas pequenas observações. Quando ele está maiorzinho, ele quer fazer um papelzinho para anotar alguma coisa da escola, isso é cola. Isso a gente não faz, seu pai e sua mãe não cola. A gente ensina, é devagar. É no farol de trânsito, meu querido, minha querida, que você passa. Que serão inculcados, né? Que você passa no vermelho. Quantas vezes a criança está sendo, está aprendendo na escola e aí ela fala, olha, o papai passou no farol amarelo, passou no vermelho. Que exemplo. Tudo você roda e cai no exemplo. Ou aquela mãe, né, que está atarefada, né, e liga o telefone e a criança atende, né, daí a mãe pega e fala, fala que eu não tô. Eu acabei de falar isso, menino, presta atenção. Não, mas peraí. Eu falei. Fala que eu não tô. Mas aí a criança vai falar, mas você está aqui. Ainda entrega. Não, criança entrega, né? Entrega, mas você está aqui. E às vezes a mãe bate naquela tecla e a criança querendo ter um ensinamento de uma moral. E a mãe detonando tudo. E a mãe detonando tudo, né, querida? Infelizmente acontece isso. É no ambiente do lar que você começa a colocar os pilares do caráter do seu filho. Caráter. Aí você olha o homem na rua e fala, olha, esse é um bom caráter. Olha, aquele lá é um mau caráter. Por quê? Vem do berço, queridos. Querendo ou não, a família ainda é a célula máter de uma sociedade. Se nós queremos que a nossa cidade, amanhã, que a nossa sociedade seja de pessoas de bem, precisa começar dentro de casa. Padrões de educação, padrões de respeito, de não levantar a voz, de não gritar. Isso que eu estou falando parece utopia em alguns lares, porque eu já vi filhos ofenderem as mães, gritarem, já vi filho pequeno dar tapa na cara. Não existe isso, queridos. Ou você impõe para a criança quem dá as regras, como que é feito isso, de uma forma que ela entenda, ou então você pode criar uma pessoa desregrada dentro da sociedade. E não é isso que a gente quer. Queremos mudar, né? E por fim a gente sempre orienta para que você reserve um tempo para os seus filhos. Eles precisam disso. E isso é muito importante. Sem que sejam exclusivos, né? Para cada um deles, né? Se você tiver mais de um filho, é sempre importante você reservar um tempo e falar, hoje eu vou sair com você. Mas e os meus irmãos? Não, hoje eu quero sair com você. Ele vai se sentir, né? Exclusivo. Exatamente. Nossa, o pai saiu comigo. Isso vai, sabe, desenvolvendo uma amizade tão grande no relacionamento pai e filho, que é muito importante. Destaque os valores positivos do seu filho, da sua filha. Todos nós temos pontos que nós somos muito bons e temos pontos nos quais nós somos ruins à beça. Então, não critique, não aponte, oriente. Olha, filha, não tá legal isso. Olha, não é bom isso.
Olha, faça assim de uma forma instrutiva, não punitiva. Ah, você nasceu assim mesmo. Ah, você é isso. Não, não ofenda. Não desvalorize o seu filho. Sim. E por fim, né? Seja o melhor amigo. Seja o melhor amigo. Não critique os sonhos deles, os projetos, os objetivos. Oriente, seja parceiro, né? Oriente. Mostre, sabe, quais pontos são favoráveis, quais não são. Sempre abra uma discussão aberta para que ele venha entender os pontos, que você é amigo dele, você vai estar junto, você vai estar participando. Temos 2 filhos formados, nós sempre orientamos, porque falamos, né? Quem vai trabalhar, quem vai ter o desenvolvimento profissional é vocês. Vocês têm que estar apaixonados pela profissão de vocês. Porque vocês que vão acordar cedo, vocês que vão se dedicar, e tudo faça em amor, como se fosse ao Senhor. Se dedique naquela profissão que você escolher. Procure o melhor, procure ser o melhor profissional, sempre ali junto. E assim que eles agem, e dando essa liberdade, né? É importante que os filhos saibam que podem contar com você. E guarde outra dica importante. Como em todo relacionamento com os filhos, aprenda a pedir perdão. Isso é importante. Eu conheço pais que são extremamente duros, sabem que erraram, mas não dão um braço a torcer. Não consegue chegar para o filho e falar: filho, me desculpe, eu não deveria ter falado desse jeito. Filho, me perdoe, a mamãe estava nervosa, aconteceu alguma coisa, olha, me desculpe. Não tenha vergonha disso, porque nós somos humanos. Você vai mostrar para o seu filho, para sua filha, que você é humano, eu erro. Isso vai fazer com que ele cresça e saiba que, quando eu errar, eu devo pedir perdão. Vai mostrar que ele é falho também, como todos nós somos. Não passe para o seu filho uma ideia de super-herói, de super-heroína, porque que não erra, não existe. Que não falha. Não existe. Né? Nós precisamos preparar os nossos filhos, queridos, para aquilo que há de vir. As pessoas dizem, nós criamos filhos para o mundo. Eu digo que nós criamos filhos para serem servos de Deus. Amém. Meu filho não se compara com o mundo. Ele está aí, ele vai ter a vida dele, ele vai construir a família dele, só que continua tendo nosso elo de amor, de carinho, de amizade e, acima de tudo, de Deus reinando. Nossos filhos precisam de Deus e eles precisam crescer e, a partir daí, caminhar sozinhos. Num ambiente que favoreça isso, né? Que demonstre isso. Que demonstre isso, né? Não só com palavras. Não, com atitudes. Com quadros pendurados, mas não, de verdade. Será que seu filho, sua filha olha para você e fala: olha, meu pai é um cara de Deus, meu pai é honesto, meu pai é íntegro. Seu filho pensa isso de você? E o que o seu filho pensa de você, minha irmã? Nossa, minha mãe é correta, minha mãe é uma mulher honrada. Olha, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho do meu pai. O que será que eles pensam da gente, A preservação da moral, para que possamos desenvolver o bem sobre as pessoas, sobre as nossas atitudes, o desenvolvimento do nosso caráter, ele é tão importante que o homem mais sábio, relatado na palavra de Deus, Salomão, ele fez o livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Provérbios, que é baseado em cima do quê? Do fortalecimento, desenvolvimento da moral, do caráter. Da ética. Da ética. Do que é de certo, sermos pessoas corretas, de fazermos o bem, de termos a identificação das coisas más e das boas, para estarmos sempre instruindo e sendo exemplo nessa área, né? Sim, recentemente, minha filha passou por uma situação em que foi injustiçada. E ela ficou muito brava com isso. E ela falou: mãe, não é justo, não é justo. E às vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos. E eu disse para ela com todo amor, eu falei: filha, nós não pagamos o mal com o mal. Nós não pagamos o mal com o mal. Ah, mas aí o pessoal vai pensar que a gente é bobo. Pense o que for, sabe? Você tem o teu padrão, você tem os teus valores. Nós pagamos o mal com o bem. E ela entendeu isso. Ela entendeu isso e acabou deixando passar. Tem momentos, queridos, que a gente tem que, de verdade, fazer valer mais alto e gritar os nossos valores. Porque o mundo grita ao contrário. E você vai com os outros, né? Ou você vai se manter. Isso vai definir o teu caráter, quem você é, e principalmente aos olhos de Deus. Amém. Tá certo, meus queridos? Eu espero que tinha muita coisa para falar. Assunto de filhos não se esgota de forma alguma. Provavelmente mais para frente vamos retomar algum programa, mas né? Continuidade. Algumas coisas importantes. Seja o seu filho pequenininho, esteja nessa fase de formação do caráter. Mas meu filho já tem 14, 15 anos, já perdi. Não. Nossos filhos nunca são perdidos. Nossos filhos são a todo momento resgatados com amor e com a graça de Deus. Amém.
Tá certo, queridos? Vamos mandar beijo, que nós já estamos terminando aqui. Sim. Vou mandar um beijo pro Joaquim Marques, Solange Mota, querida. Nossa, Deus abençoe, querido. A Eliane Rodrigues. O Levi Munari. O Jefferson Nascimento. Josinaldo dos Santos, lá de Jardim das Laranjeiras, São Olha Paulo. aí, Ô, Josinaldo, Deus abençoe, querido. A Inês, o Marcinho, o Renan, beijo pra vocês. Rosana Domingues, Deus querida abençoe. Netinha, faz um aninho hoje, É fofa. verdade. Larissa Munari, que tem um príncipe também, que Deus te guarde, querida. Adriana Lima, Deus Adriana abençoe. também. Cristiane Machado. O BBC Peruíbe, Lá de Peruíbe, olha. Marlene Silva. A o Marlene BBC do Jardim também, Tereza, que bênção, Deus te abençoe. Quem mais que está aí assistindo com a gente? Mandar um beijo, quero deixar um beijo aqui para minha prima. Sim. Sempre deixo um beijo para minha prima lá da Alemanha, que ela faz questão de estar assistindo. Que Deus guarde e abençoe todos vocês, meus amores. Quem mais apareceu ali? Acho que a gente já mandou beijo para todo mundo. Estamos estourando o nosso horário. Participe, aquela pessoa que não pôde assistir, você sabe que são pais, que precisam dessa orientação, passa o link para eles, entre depois nas redes sociais, fica disponível para quem quiser assinar. Um comentário da Larissa: o programa de hoje está sendo uma verdadeira aula. Amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Amém. Amém, Ela tem um Deus príncipe abençoe. lindo, né? Que está já desenvolvendo, né? É muito rápido. Outra coisa, aproveite o tempo que você tem com seu filho. Muito importante. Aproveite hoje. Daqui a pouco eles crescem. Meu filho chegou numa fase que eu falei: filho, eu estou falando com você mais por e-mail do que com o tempo que a gente tem pessoalmente, por conta de trabalho, de faculdade. Aproveite o tempo hoje. Ame hoje. Sim. Beije hoje. Esteja presente hoje. Abrace hoje. Cuide dos seus filhos. São joias preciosas de Deus. Joias preciosas de Deus que entregou para você como um presente. E nesse Dia das Mães, que Deus abençoe vocês, né? Nesse domingo, como todas a Catinha as mães, né? Todos falou os dias, muito bem, todos os dias, né? E os filhos também, nesse dia, né? Que reflitam o tempo que passaram e passam com as suas mães, né? Com certeza. Que Deus abençoe. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, vão ter alguns lares, né? Que vão estar vivendo um momento de dor e de tristeza. Mas que Deus faça desse momento, traga nos seus corações uma lembrança. Tanto as mães que não estão com seus filhos e os seus filhos que não estão com as suas mães. Que vocês tiveram um momento de amor, de graça, diante da presença de Deus. Tiveram momentos felizes. Isso. Que esses Traga a memória momentos isso, né? Traga a felizes memória, né? que vocês tiveram, seja nesse domingo relatado em seus corações pela presença de Deus. Que, acima de tudo, Deus os ama muito. Por isso Ele nos entregou um presente para cuidarmos os filhos. E para podermos termos o papel de pais, né, querido? Com certeza. Deus os abençoe. Deus te abençoe, querido. Até a semana que vem. Até a semana Deus te guarde. Deus os guarde.